Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já temos louvado o nome do nosso Deus, feito orações, lido a palavra de Deus nessa manhã e realmente é um motivo de grande alegria para nós. Hoje, como o irmão Jorge disse na oração, e nós agradecemos ao Senhor, faz exatamente 2 anos que nós chegamos aqui em Portugal, estamos muito felizes, muitos desafios, muitas alegrias. Deus tem feito milagres e nós louvamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Senhor em todo o tempo. Eu quero convidar para que você possa abrir aí a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, ok? Lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, procura lá, 1 Samuel, capítulo 2. Uma das coisas que eu sempre falo, né, é que no Novo Testamento a gente fala no feminino, ou seja, 1 Coríntios, 1 Timóteo, por quê? Porque são cartas, epístolas, ok? Aqui no Velho Testamento, a gente fala no masculino, por quê? Porque são livros, ok? Então é 1º livro de Samuel, 2º livro de Samuel, 1º Reis e assim por diante. Então vamos lá, abra aí em 1 Samuel, capítulo 2, no 1º livro de Samuel. E nós queremos, nesta manhã, meditar na palavra de Deus em 3 textos aqui em 1 Samuel. Primeiro vai ser o capítulo 2, depois o capítulo 4, depois o capítulo 7. Mas nós vamos ler trechos conforme vai ser aqui indicado embaixo. Então abra a sua Bíblia para que possamos fazer essa leitura neste instante. Lembrando, nós estamos aqui no mês de março, e esse mês de março nós estamos a enfatizar a esperança, ok? Então, sempre falando de esperança. Vivemos num mundo de desespero. Nós temos orado pelas famílias que estão enlutadas, nós temos orado pelas pessoas que têm perdido entes queridos, nós temos orado por pessoas que nós amamos. Em especial, hoje, nós temos orado pela vida do pastor Hugo, um grande amigo que hoje é pastor de jovens da Igreja Batista lá, da primeira Igreja Batista em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, onde eu pude ser o pastor por 8 anos lá, participando com aqueles irmãos tão queridos, tão amados. Então, orem pela vida do pastor Hugo, assim como tantas outras famílias estão hoje passando por momentos tão difíceis, não só aqui em Portugal, não só lá no Brasil, mas em todo o mundo. Então, realmente tenha isso no seu coração, um momento de oração. Então, vamos lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 12 a 26. Diz assim o texto bíblico: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, ou na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o sacerdote ou se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu retornarei, eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Só uma pausa aqui, lembrando que no Levítico dizia que quando a oferta era oferecida, ok, era feita, a gordura precisava queimar, e isso era sinal de que Deus aceitava aquela oferta, ok? Então, quando os sacerdotes faziam isso, eles estavam, na verdade, usurpando aquilo que era de Deus para eles. A história já vem de muito tempo. Vamos continuar o texto. Versículo 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia para Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo:
o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. E então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Outra pausa. Lembremos aqui da história, Ana era estéril, Ana não podia ter filhos. E Eucana, o seu marido, uma vez disse, olha, eu amo-te muito mais, não amo só porque podes me dar filho. E naquela cultura, uma mulher que não dava filhos era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Então, nesse momento, quando Ana tem o milagre e nasce Samuel, ela consagra ao Senhor. E depois, então, diz a Bíblia que ela ainda gerou outros filhos e filhas. Continuemos aqui o texto. Versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam. Eli era o sumo sacerdote, ok? E os filhos dele, Hofni e Finéias, eram os sacerdotes que ajudavam Eli no templo. Então, olha só o que diz o texto. Eli já era bem idoso e ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam, a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha tal afronta ao Senhor. Versículo 23. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Vamos agora ao capítulo 4, ok, de 1 Samuel, a partir do versículo 10, ok? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10 em diante. A história continua, diz assim o texto. Assim os filisteus lutaram. Os filisteus eram um povo inimigo do povo de Israel naquela época. E diz assim o texto. Versículo 10. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para as suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Hofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Então os filisteus tomaram essa arca, preste atenção nisso. A arca de Deus, eles levaram a arca de Deus para a guerra, achando que a presença da arca de Deus lá, aquela arca lá atrás que Moisés vai fazer, ele acha que levar a arca era sinal de vitória, e eles perdem. Versículo 12. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló, e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou, que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse, eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. E os filisteus, tomaram a Arca da Aliança. Quando ouviu falar da arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Estava ele velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel por 40 anos. Quando ouviu então falar, preste atenção no texto, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada, que o seu sogro e seu marido estavam mortos,
entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: "Não se desespere, você teve um menino." Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: "A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido." E ainda acrescentou: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada." Vamos agora, finalmente, ao capítulo 7. E eu quero concluir, então, essa narrativa dessa história, que até aqui é uma história muito complicada, uma história difícil. Capítulo 7 de 1 Samuel, versículos de 12 a 14, diz assim a palavra de Deus. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs em Mispa e Sem e disse: "Até aqui o Senhor Deus nos ajudou." Por isso, deu a ela o nome de Ebenezer. Assim, os filisteus, foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra, e também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Ó Pai, acabamos de ler, ó Deus, uma das histórias mais difíceis, uma das páginas mais difíceis da história do povo de Israel naquela época, na antiguidade, Pai. Meu Deus, quando nós olhamos para essas histórias e percebemos que o mundo mudou, as potências do mundo mudaram, mas o ser humano continua sendo o mesmo. Ou seja, meu Deus, nós precisamos do Senhor e precisamos que o Senhor haja em nosso favor. Meu Deus, no mundo em que nós vivemos, onde não há esperança, onde o sagrado tem sido banalizado, onde, na verdade, o desespero toma conta do coração do ser humano, nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações nessa manhã. A Tua palavra, meu Deus, eu creio, é alimento para as nossas almas, traz esperança, traz paz, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Olha, a primeira pergunta que eu gostava de fazer aqui é se tu crês realmente que Deus aceita qualquer pessoa no seu reino. Essa é uma primeira pergunta. Será que Deus aceita qualquer pessoa no seu reino? Qualquer pessoa, de qualquer época, de qualquer lugar, onde quer que você esteja agora, será que Deus aceita a sua vida? A resposta que eu tenho, baseado naquilo que a Bíblia nos diz, é sim, Deus aceita. Deus ama-nos como seres humanos que somos. Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós. Ele ama cada um daquele que Ele criou. Agora, a outra pergunta seria assim, mas será que se Deus aceita toda a gente, será que Deus aceita de qualquer maneira? Aí já são outros 500, ok? Aí já são outros 500. Eu pesquisei aqui o significado de qualquer, porque tem gente que diz que qualquer um pode fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Mas a palavra qualquer, ela tem sempre um significado um pouco mais pejorativo, negativo, né? Por exemplo, o dicionário diz que qualquer designa pessoa ou coisa indeterminada. Ou ainda pode também ser algo que, ou alguém sem valor ou sem importância. É assim, qualquer coisa serve. Ou aquela pessoa, aquele é um qualquer, né? E nós fazemos assim com desdém. É interessante aqui observarmos que há uma história que eu separei aqui para que nós pudéssemos partilhar nesse momento, uma história que eu li há muito tempo atrás na porta de um laboratório. Não sei se você sabe, mas eu trabalhei na área de pesquisa, catálise química, de engenharia química durante alguns anos, e havia um cartaz que eu copiei aquele cartaz há muito tempo atrás. E dizia assim o cartaz: havia 4 pessoas, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um grande trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito,
mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque era trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Eu sei que essa é uma das histórias onde essa história se repete, na verdade, né? Na casa de muita gente, no trabalho de muita gente, porque a gente fica naquela. Né? Todos podem fazer, mas ninguém faz. E como é que fica isso? Bom, eu pergunto novamente: se Deus ama toda a gente, mas não de qualquer maneira, porque não existe de qualquer maneira perante Deus, a pergunta é: nós somos qualquer um? Você se considera qualquer um? Né? Porque Deus ama cada um de forma intensa, independente, porque Deus não oferece qualquer vida, Deus não oferece qualquer nova vida, qualquer nova situação, não. Deus chama pelo nome, Ele conhece quem nós somos, Ele conhece a nossa essência. Lembremos aqui de Zaqueu. Jesus estava passando por Jericó, né? E olha para cima lá aquela árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu. Quando Jesus encontra com Simão, vai apelidá-lo, né? Vai dar a ele a alcunha de Cefas, ou Kefá em aramaico, ou Petros em grego, Pedro, como nós o conhecemos. Né? Na verdade, Pedro não é um nome, Pedro é uma alcunha. E até hoje, muitos de nós damos o nome, né, de Pedro para os nossos filhos e netos e tudo mais. Enfim, Jesus ele tinha intimidade, ele sabia quem era, sabia a essência. Muitas pessoas, e aqui eu volto um pouco à nossa história lá de Hofni, Finéias, Eli, daquela gente naquele momento lá em Siló, na cidade de Siló. Muitas pessoas têm crescido hoje com uma noção do sagrado distorcida, uma noção de sagrado que não é muito boa. Sabe qual é o risco que nós crescemos, que nós corremos hoje? Né? Aqueles que cresceram num ambiente religioso. O risco das pessoas que cresceram ou crescem num ambiente religioso é de se acostumarem com o sagrado, é de banalizarem a relação com Deus. Vamos olhar aqui. Gente, o Hofni e o Finéias, eles eram filhos do sacerdote Eli. Eli já tinha 98 anos, já estava cego. Hofni e Finéias não eram crianças. Hofni e Finéias provavelmente aqui já tinham lá seus 70 anos de idade. E eram homens, gente, eram homens que estavam à beira lá da tenda do encontro, levando mulheres para ter relações na beira da tenda do encontro com Deus. Perderam a noção. Perderam a noção do sagrado, perderam a noção do relacionamento com Deus. Sabe, quando olhamos o texto aqui, nós precisamos ser alertados para isso. Você que cresceu no ambiente religioso, seja qual for o ambiente religioso, ok? Protestante, católico ou de outra religião, não importa. Um ambiente religioso, cresceste num ambiente religioso, cuidado. É preciso ter cuidado para não se acostumar e nem banalizar a relação com Deus. A segunda coisa que vemos aqui é que cuidado aqui também com aqueles que estão chegando agora. Agora que eu estou me aproximando de Deus, agora que eu estou a conhecer um pouco mais das Escrituras Sagradas, da Bíblia, eu nem acredito muito nisso, eu estou assim olhando para ver como é que é, e eu preciso, cuidado. Primeiro, quais são os cuidados? De achar que estava tudo bem, ou que está tudo bem e eu não preciso de Deus. Esse é um cuidado. Segundo, é que os hábitos não precisam ser mudados. Precisam. Mas um terceiro cuidado é, Deus, ele perdoa os nossos pecados. Há pessoas que ainda ficam com um peso muito grande, não é? Porque, eu fiz isso, eu fiz aquilo diante de Deus, ou eu não fiz isso, ou não fiz aquilo diante de Deus, e agora o que vai ser? A Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas, que Ele nos dá vida nova, que Ele traz para nós uma novidade de vida. Precisamos entender isso. Cuidado com esse pseudo-evangelho triunfalista, utilitarista que nós vivemos hoje. Cuidado com isso. Há pessoas que estão a dizer isso, olha, não, porque nós seremos sempre vitoriosos. Claro que Deus dá a vitória, mas há momentos que vamos passar por derrotas.
Há momentos que o choro vai invadir a nossa vida. Há momentos que teremos solidão, ok? Há princípios bíblicos importantes aqui. Tenha certeza de que Deus ama a cada um de nós. Deus não se esquece, Deus não abandona, Ele sabe quem nós somos, onde nós estamos, Ele nos ama profundamente. Lembra que Deus nunca nos abandonará. Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me deu na mão, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando olhamos a palavra de Deus, precisamos lembrar disso. E aqui dois nomes estranhos, talvez, não muito comuns em português, pelo menos, que são dois nomes que são citados nesse texto. O primeiro deles é o nome Icabode, ok? E o segundo nome é o Ebenezer. Icabode e Ebenezer. No hebraico lá, né, Icabode significa literalmente sem glória, ou a glória se foi. E esse nome é dado àquele menino, àquela criança, filho de Finéias, neto de Eli, não é, pela sua mãe, quando ela está a morrer. Olha só, a arca do tesouro foi levada, o seu marido morreu, o seu sogro morreu e ela está a morrer. E ela então diz assim, bom, a glória se foi. E o nome do menino é Icabode. E depois, quando Josué põe lá, faz aquele pacto com Deus, então Ebenezer, que significa até aqui o Senhor nos ajudou, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, em primeiro lugar, eu quero apontar aqui, após esse preâmbulo, após esse momento até aqui, eu quero ressaltar aqui, em primeiro lugar, Deus quer que nós estejamos perto dele. Essa é a primeira grande lição nesse texto todo que estamos aqui a ler, né? Vamos lembrar aqui da história de Samuel. Samuel, ele estava, na verdade, servindo ali no templo com Eli, em Siló. Samuel, ele estava cumprindo aquilo que Deus, para o que Deus o chamou. Mas como é que foi a história de Samuel? Havia uma mulher chamada Ana, ok? Esposa de Eucana. Como eu disse ali atrás, Eucana e Ana eram casados, não tinham filhos. E Ana, ela sofria com isso. E ela clamava a Deus, e ela orava ao Senhor. E um dia, ela estava a orar a Deus de uma forma muito intensa, e o sacerdote Eli, naquela época, foi repreendê-la, dizendo assim, já estás meio que bêbada dessa hora da manhã, né? E ela falou, não, Senhor, eu não ingeri nada. Eu estou aqui a orar pelo Senhor, ao meu Deus. E ele diz assim, então, que o pedido que você fez, que Deus atenda. Bom, a questão é que Ana realmente engravida e ela consagra esse filho chamado Samuel ao Senhor. E quando esse menino é desmamado, ela leva Samuel e consagra ao Senhor, deixando Samuel para trabalhar lá no templo, servindo a Eli. Ok? O tempo passa e esse menino, uma noite, recebe o seguinte chamado, Samuel, Samuel. E ele levanta, vai até o quarto de Eli e diz assim, Senhor, o Senhor me chamou? E ele, não, menino, não chamei ninguém, vai dormir. E ele vai. E a segunda vez, Samuel, Samuel. E Samuel levanta e vai. Senhor, o Senhor me chamou? E o Eli, não te chamei. E Eli fica com aquilo na cabeça, a pulga atrás da orelha, né? E Eli diz assim, se chamar de novo essa voz, diz, aqui está o teu servo. Bom, Samuel vai e a voz chama. E era Deus chamando Samuel para o ministério, para liderar o seu povo naquele tempo. A história diz que Samuel, então, começa a servir diante de Deus. E todo ano a sua mãe levava uma túnica nova, não é? Porque ele crescia, e ela levava uma túnica nova. E esse menino, diante de Hofni e Finéias, os filhos de Eli, Samuel era um menino, uma criança, um adolescente. E ele servia ao Senhor, mas Deus estava com ele naquele tempo. É interessante observarmos aqui que quando chegou no ano de 1100, mais ou menos antes de Cristo, é quando acontece o nascimento do Icabode. Nunca mais vai se ouvir falar desse nome, nem antes, nem depois, ninguém nunca tinha ouvido falar desse nome, e Icabode, então, vai estar ali. Imagina crescer com esse nome, imagina crescer com essa pecha, com essa marca. Como é que uma mãe colocou o nome num filho como esse, de Icabode? Na verdade, era um reflexo do desespero. Quantas pessoas hoje vivem desesperadas e estão tomando atitudes baseadas no desespero? Quem somos nós para julgar essa mulher que põe o nome do seu filho de Icabode? Gente,
a tristeza daquela mulher, a falta de esperança daquela mulher. Um marido que era infiel a ela há anos. Um marido que a traía há anos. Um marido que era infiel a Deus há anos. E agora está morto. E o sogro está morto. Essa mulher estava fadada agora a morrer também, ou de fome, ou na prostituição. E ela diz assim, e ela, a esvair de sangue naquele momento, diz, Icabod, a glória de Deus se foi. Sem esperança. Sem esperança. Quanta gente sem esperança. Mas hoje eu quero trazer a mensagem de esperança. Ela falava do que ela vivia, é verdade, porque qualquer coisa já valia. O que viesse era lucro, porque ela não estava mais crendo em nada. A verdade é que quando nós vivemos sem esperança em Deus, há algumas atitudes que tomamos. Por exemplo, nós, normalmente sem esperança, fazemos guerras inoportunas. Guerras inoportunas. Nós guerreamos com pessoas que não eram nossos inimigos, não são nossos inimigos. Há pessoas que, quando perdem o foco em Deus e perdem a sua esperança no Senhor, começam a guerrear com aqueles que deveriam ser aliados. Guerras inoportunas. Tomamos medidas inoportunas. Uma coisa que eu tenho aprendido e olha que eu sou muito impulsivo muitas vezes, ao longo da minha vida tenho aprendido a ser um pouco menos e a não tomar decisões de cabeça quente, a não reagir tanto, mas a agir. É diferente, porque normalmente quando reagimos, as medidas são inoportunas, porque nós entramos em desespero. Ficamos com euforias inoportunas muitas vezes. Eles estavam agora sem a arca da aliança. Lembra? Eles achavam que a arca, aquele pedaço de madeira revestido de ouro, né, que aquilo ali era a presença de Deus. Gente, quantas vezes nós ainda hoje achamos que Deus está restrito? Está restrito a um livro? Ou está restrito a um espaço? Deus é Deus. Deus é muito maior. Nós não conseguimos medir Deus. Deus está muito além. Há uma frase muito forte que diz assim, o Senhor, sem a arca, faz proezas, mas a arca, sem o Senhor, não faz absolutamente nada. Eu vou repetir essa frase. O Senhor, sem a arca, faz proezas, mas a arca, sem o Senhor, não faz absolutamente nada. Deus é Deus. A esperança está no Senhor. A história conta que Eli e seus filhos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Acharam que poderiam adorar a Deus de qualquer maneira, quando quisessem, do seu jeito. Desviaram o foco da verdadeira adoração ao Senhor. Tornaram-se profissionais da adoração. Ora, quanta gente que gosta de títulos, gostam de pompas e circunstâncias, gostam de se auto-intitular isso ou aquilo, ou porque eu fiz, ou porque eu aconteci. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Eles mecanizaram a fé, encheram as celebrações de rituais, corromperam as pessoas, perverteram o que era sagrado, perderam Deus de vista, banalizaram o divino. E por causa do pecado, eles morreram. No Novo Testamento, em Romanos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus é aquele que está conosco. Deus é aquele que, apesar da morte fazer parte da nossa história por causa desse pecado que nos separa de Deus, Ele não desiste da gente. Ele vem até nós e Ele quer resgatar cada um de nós. O que nós aprendemos aqui é que perto de Deus nós temos esperança. Perto de Deus nós somos alguém. Somos filhos de Deus. Mas sem a presença de Deus, somos qualquer um, somos nada. Por isso é que precisamos estar perto de Deus em todo o tempo. Por isso que Deus quer que nós estejamos perto dele. Segundo lugar, segunda grande lição preciosa nesse texto. Deus quer que nós redescubramos a sua presença. Diz o texto bíblico aqui no capítulo 7, versículo 12. Samuel pegou uma pedra e pôs em Mispa e Sem e disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, deu a ela o nome de Ebenezer.
A morte de Eli e de seus filhos trouxe uma grande comoção ao povo, e é nesse momento aqui que o sacerdócio passa a ser exercido, a liderança passa a ser exercida por Samuel. E ele ganha agora o respeito do povo, ele recebe a graça de Deus sobre a sua vida. Samuel, que era aquele menino humilde, que servia a esses jovens, que servia aqueles homens, que servia ao próprio sacerdote, agora Samuel está ali, a liderar o povo, a começar a liderar na dependência de Deus, a olhar para Deus e saber o que eu preciso fazer agora. E Samuel pregava o arrependimento. Diz a palavra de Deus, capítulo 7, versículo 3. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Samuel, ele intercedia também pelo povo. Diz o capítulo 7, versículo 5, Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Sabe, muitas vezes nós não acreditamos no poder da oração. E sabe a oração que eu estou dizendo aqui? Não é uma oração pronta, uma oração feita. Não. É claro que Jesus deixou para nós uma oração como um modelo. Não, mas não é para nós ficarmos só repetindo aquela oração. Aquela oração tem um peso enorme. Nós vamos ter em breve aí uma série de estudos também sobre a oração, chamada oração do Pai Nosso. Bênção mesmo, muito bom. Mas oração é mais, oração é íntimo. Oração é abrir o coração para Deus. Jesus diz, se você quer orar, vá lá no seu quarto, feche a porta e ora secretamente, que o teu Pai te recompensará. Deus conhece o nosso coração. Oração é relacionamento. Bom, o povo voltou ao Senhor. Começou a viver um novo tempo. Lembra? Eli foi um bom sacerdote. Durante muito tempo, Eli fez o que era bom aos olhos de Deus. Mas quando ele passa o sacerdócio aos seus filhos, os seus filhos são corrompidos. Os seus filhos não tiveram a mesma experiência do pai e começam a ser corrompidos, e Eli faz vista grossa, ou seja, finge que não vê o pecado dos filhos, porque afinal de contas são seus filhos. E a coisa vai, e o povo é desviado por causa de Eli, da sua negligência, da sua falta de visão e dos seus filhos que estão corrompidos. Agora, que estão mortos, Israel volta-se para a liderança de Samuel, e Samuel precisa de trabalhar. Samuel precisa mostrar ao povo agora algumas coisas. Então vamos lá. O povo começou a ter um novo tempo, a esperança renovada, e eles vão ter que redescobrir algumas coisas. Em primeiro lugar, eles redescobriram a santidade. Capítulo 6, versículo 20 diz, então os moradores de Bet-Semens disseram, quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo, para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós? Sabe, redescobrir a santidade. Eles não poderiam estar na presença de Deus de qualquer maneira, não era um bom resultado, porque Deus busca relacionamento. Isso é o que nós chamamos de viver em santidade, é buscar relacionamento, é estar na presença de Deus. A gente às vezes faz tanto floreio, são tantos nomes, tantas técnicas. O que Deus quer de nós é simplicidade, é coração aberto. O que Deus quer de nós é que a gente esteja realmente na simplicidade com Ele, abrir o coração e dizer, Senhor, está aqui, essa é a minha dúvida, esse é o meu lamento, essa é a minha alegria, Senhor, aqui está a minha vida. Abra o coração para Deus do jeito que você está. Para de resistir ao amor de Deus. Deus ama-te com muita intensidade. Muita intensidade. A outra coisa que foi redescoberta foi a oração. Não é? A gente já falou um pouquinho da oração, mas olha só, o capítulo 7, versículos 2 e 3, diz a Bíblia assim, a Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. E durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens das Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele.
e ele os libertará das mãos dos filisteus. Não poderiam estar na presença de Deus de qualquer maneira. Tinham que se livrar daqueles deuses, sabe? Essa coisa dos deuses ali, das estatuetas, né, de Baal, de Astarote ou Asherá, isso era muito forte. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência muito forte a pôr a nossa fé em símbolos, ok? Eu não estou dizendo que nós não podemos ter símbolos. Por exemplo, um símbolo que nós precisamos ter muito forte na nossa vida é a cruz de Cristo. É um símbolo da cruz vazia, porque Jesus ressuscitou. Em breve, vamos celebrar a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia! Mas Deus busca aqui um diálogo simples. Um pai, quando vai buscar relacionamento com seu filho, ele pode buscar um relacionamento cheio de rodeios, né? E dizendo assim, não, filho, eu sou o seu pai, o estatuto de pai diz para mim que eu tenho isso, tenho aquilo, e pai, pá. O filho vai se fechar na hora. Agora, se o pai vai ter com o filho e conta para o seu filho as suas mazelas de quando tinha a idade dele, e diz das suas dúvidas, dos seus tombos, né, de como ele se magoava também naquela idade, das experiências que ele teve e das dúvidas que tiveram na sua cabeça naquela época, ele começa a ganhar o coração e traz o filho para si. Sabe, há muitas pessoas que ainda hoje querem passar uma imagem daquilo que não são. Querem passar uma imagem que são mais sagradas do que realmente são, que oram mais do que realmente oram. Há pessoas que qualquer coisa, já está a orar por aquilo há 10 anos. Já leu a Bíblia 20 vezes. Eu não vou questionar, obviamente, mas muitas vezes nós queremos passar uma imagem daquilo que não somos. Certamente Hofni e Finéias quiseram passar uma imagem até o ponto de que banalizaram tudo e assumiram mesmo que não estavam nem aí para Deus. Samuel não. Samuel volta e diz, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor em oração. A outra coisa que eles redescobriram aqui com Samuel foi, no capítulo 7, versículo 6, a confissão. Diz o texto, assim, todos se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram, olha só a frase final aí, nós pecamos contra Deus, o Senhor. Sabe, eles sabiam que não podiam estar de qualquer maneira na presença de Deus, então diz, nós precisamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Confissão não é algo fácil. Reconhecer realmente que nós fizemos isso ou aquilo nem sempre é tão fácil assim. Quando olhamos para Deus, primeiro, vamos saber que Deus conhece o nosso coração. Ele não apenas conhece o que nós fazemos, mas conhece a intenção, o do porquê que nós fazemos. Então, olha para a palavra de Deus. Deus busca honestidade. Deus busca honestidade no nosso coração. Sabe, quando Jesus pergunta algumas coisas, que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, disse Bartimeu, o cego. Por quê? Porque era isso, ele foi honesto. Ele podia dizer, eu queria isso, queria aquilo. Não, o que você mais quer? Eu quero ver. Ele era cego. Sabe, quando Jesus vai à casa de Zaqueu e ele tem uma experiência com Deus ali, Zaqueu levanta e fala assim, hoje mesmo vou dar metade do que eu tenho aos pobres, vou restituir aqueles que eu roubei 4 vezes. Gente, Zaqueu era rico, milionário, do dia para a noite ele fica pobre, porque se ele deu metade da riqueza para os pobres e a outra metade ele restituiu 4 vezes aquele que ele tinha defraudado e ele tinha roubado a cidade inteira, ficou pobre. Sabe, essa coisa da confissão, porque Deus quer honestidade da nossa vida. A outra coisa que eles redescobriram foi a conversão. Capítulo 7, versículo 4. Aí, os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor. O que Deus espera de nós é uma mudança de vida. Mas é uma mudança que não é primeiro eu vou mudar de vida e depois eu vou buscar a Deus. Não funciona assim. Primeiro abre o coração para Deus, deixa que Ele faz a mudança. Mas eu não tenho fé. É Deus que vai fazer a obra, é Ele que vai mudar o coração, não sou eu. Não sou eu que ponho na cabeça de ninguém, não somos nós.
Eu já disse isso algumas vezes, ninguém muda o coração de ninguém. Não adianta, a gente pode brigar, lutar, não adianta. Ninguém muda o coração de ninguém, mas Deus muda. Nós precisamos abrir o coração e deixar Deus agir. Bom, o retorno de Deus foi marcado então por uma pedra chamada pedra de ajuda, pedra de socorro. E Samuel deu o nome simplesmente para ela, lá no capítulo 7, versículo 12, deu de Ebenezer. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode repetir comigo isso? Onde você está agora? Até aqui o Senhor nos ajudou. Olha, depois de Ebenezer, a esperança começa a voltar agora. O povo começa a entender que eles não são qualquer um. Por isso não podem viver de qualquer maneira. Entenderam que não tem qualquer vida. Entenderam que não serviam a qualquer Deus. Quando há arrependimento e oração, há também a redescoberta da presença de Deus. Erga aí o coração ao Senhor. Talvez hoje você não precise pôr uma pedra, né, no meio da sua sala, aí, né, uma pedra e chamá-la de Ebenezer. Mas você pode anotar na sua agenda, você pode gravar que dia é hoje, né, e dizer assim, pronto, até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos começando a primavera aqui em Portugal. Primavera que começa com esperança, né? Essa renovação da esperança. O inverno acaba, o frio se vai, o sol volta a brilhar, as flores nascem, os animais, os pássaros estão mais felizes e nós ficamos mais vibrantes. Que hoje seja uma primavera também na sua vida espiritual. Sabe aquele inverno que a gente fica apático muitas vezes, ao olhar pela janela e aquela chuva, aquele frio, ou a neve para alguns? Hoje é tempo de redescobrir o sol que brilha, que traz energia, traz calor. O povo de Israel passou 20 anos sem a arca da aliança entre eles. 20 anos com Icabode. A esperança se foi. 20 anos passa-se com Icabode. E então Ebenezer marca a volta dessa arca. Agora está ali o povo. Aproveita hoje, aproveita esse momento. Aproveita esse tempo para viver perto de Deus, para redescobrir a presença do Pai. E mais uma vez, se você puder, repita comigo essa expressão final. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mais uma vez, até aqui o Senhor nos ajudou. Mais uma vez agora com os olhos fechados em oração, diga isso. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Há momentos que nós vivemos de verdadeiros icabodes. Parece que a glória do Senhor se foi. Porque muitas vezes, ó Deus, nós não vemos a luz no fim do túnel, nós não conseguimos enxergar a esperança. Mas é como aquele avião, ó Deus, que passa pelas nuvens, há tempestade, há raios, há uma escuridão, mas de repente passa-se sobre aquela tempestade e por cima o sol a brilhar, as nuvens claras, o céu limpo, porque o Senhor está a cuidar de todas as coisas. Meu Deus, renova a esperança nos corações de cada um aqui agora. Aqueles, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis. Mais uma vez, ó Deus, nós lembramos aqui da vida lá do pastor Hugo, da sua família. Lembramos, ó Deus, de outras pessoas pelas quais, ó Deus, o sofrimento tem trazido grande devastação. Abençoa também, ó Deus, aqueles que hoje põem-se como portadores da esperança. Meu Deus, não permita que sejamos como Eli, a fazer vista grossa para o pecado. Não permita que sejamos como Ofni e Finéias, que apenas acostumaram-se com o sagrado e ficaram ateus até. Mas, ó Deus, que sejamos como Samuel, que redescobriu a presença do Senhor, redescobriu a oração, a confissão, a conversão, redescobriu a honestidade, a simplicidade do relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, tão lindo que o Senhor nos dá. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Ebenezer, e é tempo